E ela lida com os elementos da natureza, né? Que é o ar, o fogo, a terra, a água. Eu aprendi muito com a cerâmica, a ter paciência. E eu não sou muito paciente, mas hoje eu sou muito mais do que eu deveria ser se eu não tivesse feito. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com a fotógrafa Edna Médici. Ela é jacareiense e se dedica às fotografias há menos de 10 anos, mas com grande sucesso no Vale do Paraíba. Na nossa conversa, Edna vai relembrar a infância, falar da maneira que aconteceu a mudança de sua carreira de arte cerâmica para a fotografia, que se deu aos 50 anos de idade, e das inspirações no dia a dia para a realização do seu trabalho. A entrevista começa com ela falando sobre Jacareí e seus pais. Bom, Edna, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara. É sempre um prazer. Sobre a sua carreira, né? Você que já esteve nesse mesmo programa quase 10 anos atrás, 2008. Depois voltei. Depois voltou. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua infância. Você é de Jacareí mesmo, né? Eu nasci aqui, fui criada, amo essa terra. E como é que era a Jacareí da sua infância? O que você se recorda? Ai, é tanta coisa boa que hoje, se eu falar, as pessoas nem acreditam. Às vezes eu comento com a minha netinha como era. Era aquela coisa de das famílias terem sinteco na casa. Não sei nem se o pessoal sabe o que é isso, mas é tipo de uma cera que brilha o chão, que brilha a madeira. E você deixar o sapato na porta para entrar e ninguém roubar o seu sapato. Da sua melhor roupa era que você ia na missa no domingo. De todo mundo se conhecer. Depois eu fui crescendo, por exemplo, na adolescência, eu entrava num ônibus para ir para São Paulo. Eu estudei 1 ano de Belas Artes em São Paulo, Pan-Americano de Artes. E eu entrava no ônibus para ir para São Paulo, eu cumprimentava do primeiro ao último, porque eu sabia todo mundo que estava lá dentro. Hoje você anda pela cidade, a cidade cresceu muito, eu pouco conheço as pessoas, mas a lembrança de brincar no coreto do Rosário, de ir no cinema, no Cine Rosário, no cinema, o grande evento era sábado e domingo. Você ir no cinema, na matinê do Trianon. Então são coisas assim, claro que as pessoas de hoje vão ter outras recordações, mas essas para mim ficaram muito fortes. Das pessoas serem muito amigas, de um ir na casa do outro. As pessoas se conheciam, né? Uma família conhecia a outra. A Jacareí era feita de uma família. Aliás, era assim, no começo, as pessoas até se casavam entre si, vamos dizer, famílias se uniam. Então, as pessoas às vezes até brincam comigo, mas metade de Jacareí é sua parente? Não, hoje em dia não. Mas naquela época, primo casava com primo. Eu não me casei com primo. Mas as pessoas se casavam e a família ia aumentando. Então Jacareí era uma grande família. Hoje já é uma cidade... Cresceu muito, né? Muito. E os seus pais faziam o quê? Qual era a profissão deles? Quem me marcou muito foi minha mãe, porque minha mãe separou-se do meu pai, eu era criança. Então do meu pai eu tenho pouca informação, tenho carinho, no final da vida a gente se aproximou, mas da minha mãe principalmente, que foi uma pessoa muito atuante na cidade. Ela se chamava Eunice Rico, muita gente conhecia aqui. Ela foi a primeira presidente do Conselho de Cultura Artística. Não existia uma fundação cultural, existia um Conselho de Cultura Artística. Ela foi presidente. Então, a profissão da minha mãe era assim, à frente do seu tempo. Ela fazia teatro, ela fazia uma opção de coisa. Hoje, poucas pessoas lembram dela. Mas assim, quem é da época lembra, mas as pessoas não ouvem mais falar dela. Mas foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Nessa coisa da arte, do sentimento. Minha mãe era uma pessoa muito sentimental. Ela tirava a roupa do corpo para dar para você se precisasse. Entendeu? Esses eram meus pais. E teve muitos irmãos? Não? Eu Família tenho grande? 2 irmãs acima de mim e 2 irmãos abaixo de mim. Né? Eu sou do meio, vamos dizer assim. Mas do primeiro casamento da minha mãe eu sou a caçula. Então, no total, nós somos em 5. 5.
E que tipo de educação ela deu para você? É muito rígida? A minha avó muito... era mais rígida, porque nós ficávamos muito com a minha avó, né? Nós morávamos com a minha avó. Minha avó era mais rígida, eu até agradeço muita coisa a ela por isso. A minha mãe não é que a minha mãe ela era liberal. Ela pegava no pé da gente, ela levava um pouco ali no cortado, mas era uma pessoa com uma cabeça mais aberta para a vida. Não foi uma educação boa. Ela era professora de português, ela não podia falar errado em casa. Se eu falar errado aqui, se ela ouvir lá do outro lado, vai puxar minha orelha de noite, não tem jeito. Mas ter passado parte da sua vida sem a presença paterna, deixou você com eu não sei, algum sentimento ruim pelo seu pai, Não, alguma coisa não, diferente? não. Deixou uma lacuna, é claro que deixa, é importante a presença do pai. Mas também deixou muitos ensinamentos que a gente pode ser feliz, pode se completar sozinha, como era o caso da minha mãe. A minha mãe trabalhava muito para sustentar os filhos, para manter a família. Então, veio disso também um grande exemplo. Não tenho absolutamente nenhuma raiva, nenhuma mágoa do meu pai. Ele teve seus motivos, minha mãe teve os dela. Eu não posso julgar nenhum dos dois. E depois, no final da vida, quando eu já tinha minha filha e tal, meu pai se aproximou, foi muito bem-vindo. No fim, ele morreu morando com uma irmã minha. Ele foi muito bem-vindo, era uma pessoa boa, todos têm suas qualidades, seus defeitos. Não deu certo aquele casamento, mas ele não deixou de ser meu pai em momento nenhum. E a Edna, criança, com 9, 10 anos, queria ser o que quando crescesse? Grande. Só crescer. Não sei, eu não me lembro o que eu queria ser. Eu não tinha, acho que, muita ilusão de alguma coisa. Eu era sapeca. Eu era aquelas que quando quebrou um copo, só pode ter sido a Edna. Entendeu? Eu já era assim uma pessoa que gostava das coisas polêmicas. E mesmo o seu primeiro emprego foi já relacionado à arte, na cerâmica? Não. Meu primeiro emprego foi na Santa Casa aqui, Jacareí. Nada relacionado. Depois eu passei por outros empregos e aí quando eu me casei eu resolvi trabalhar em casa e comecei a dar aula de pintura em cerâmica. Depois eu fui evoluindo, fiz 22 anos de cerâmica. Aí eu já fui aprender torno, passei 6 anos em São Paulo aprendendo torno, é uma arte que demora você a dominar. O torno é uma coisa assim, você tem que encontrar o seu centro, não é muito fácil. E gostava demais. A cerâmica é uma arte que ela ensina você a viver. Você não pode apressar nenhum ciclo dela. Aprende a ser paciente, né? De certa forma, e muito. Porque se você apressar qualquer ciclo dela, você vai perder a peça, você vai perder a sua arte. Então, se ela tem o tempo da secagem, e ela lida com os elementos da natureza, né? Que é o ar, o fogo, a terra, a água. Eu aprendi muito com a cerâmica, a ter paciência, e eu não sou muito paciente, mas hoje eu sou muito mais do que eu deveria ser se não tivesse feito. Esse seu interesse pela arte começa na sua adolescência? Eu acho que na infância, com a minha mãe. Mas de que forma, assim? A minha mãe tinha livros em casa, assim, ela deixava de comer alguma coisa para comprar um livro. Ela falava em arte o tempo inteiro, em música. A minha casa era uma casa muito frequentada pelos jovens da cidade, assim. E um era músico, um entrava, já ia tocar piano. Então, na casa respirava-se arte de alguma forma. Não na cerâmica, vamos dizer assim, que nunca aconteceu, mas assim, em outros segmentos da arte, o tempo inteiro, teatro. E essa decisão sua de partir para a cerâmica vai, assim, você não teve nenhuma influência, né, familiar? Eu acho que é meio inconsciente, porque assim, eu não falei, hoje eu vou começar a aprender cerâmica, não, desculpem. Foi uma coisa assim, as coisas para mim acontecem meio que por acaso. Só que o acaso que não existe, né? Acho que no inconsciente vai te levando para uma coisa. Como eu parei de trabalhar, casei e parei de trabalhar, e eu queria fazer alguma coisa para não ficar ociosa. Aí eu resolvi aprender cerâmica com uma moça que ensinava a pintar, só pintar cerâmica perto de casa. E ali comecei a pintar, depois eu fui num congresso de cerâmica, eu sentei numa cadeira, assim, na minha frente tinha outra moça, foi sorteado
uma matrícula para um curso de torno com o mestre Lelé, que é um dos maiores ceramistas, infelizmente faleceu, mas era um dos maiores ceramistas do estado de São Paulo, que dirá do Brasil, não sei. Ele sorteou a matrícula e eu ganhei. Não, a moça que estava na minha frente saiu para tomar um café. E se não tivesse ali na hora, não levava. E aí eles sortearam outro e fui eu. Então eu acabei partindo, me aprofundando na cerâmica, construí forno de alta temperatura. É o mesmo tipo de cerâmica que eu fazia, esse de cunha, só que eu fazia aqui. Chegou a ganhar dinheiro, vender suas peças ganhei, também? Cheguei a sair em revistas conhecidas como Casa Cláudia, Casa Jardim. Aí eu parei. Quando eu cheguei ao topo, vamos dizer assim, já está saindo em revista, eu falei, não quero mais, não é para isso que eu vim aqui, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu entrei em parafuso. É mesmo? Foi uma coisa assim, não sei se é o medo da fama, o que é. Eu entrei em parafuso e falei, não faço mais. E não fiz mais de não colocar a mão na argila. Uma coisa que eu amava. Eu acordava às 7 horas da manhã, ia dormir à meia-noite, trabalhando o dia inteiro com o maior prazer. Mas de repente eu falei, eu não quero mais. Ninguém acreditava. Mas até hoje é assim, não? Até hoje é assim. Nunca mais mexeu? Não, nunca mais eu mexi na argila. Curioso, porque... Eu tenho torno, tá lá. Mas eu nunca mais... Ficou um bloqueio por conta dessa fama repentina? Não sei, não foi, acho que por conta. Eu achava que... Primeiro que as pessoas me chamavam de artista. E eu não me achava uma artista. Eu achava uma excelente artesã. Mas não assim, eu não criava uma... Embora eu tenha criado, assim, por exemplo, São Francisco Gordinho, foram os que saíram na Casa Cláudia e tal. Uns índios, de escultura de índios também, todo feito no torno, é bola, cone, tudo montado a partir de peças do torno. Eu não achava que eu era uma artista, eu achava que aquilo era meio fraude, não é possível, isso não é arte, não é isso. Então, eu não estava gostando dessa fama de que eu era artista. E aí eu parei, só que aí eu entrei em parafuso. Você sabe que todo artista tem isso, né? De ficar se questionando. Né? Eu ainda me questiono muito hoje. Será que eu sou mesmo capaz disso? Será que eu não sou uma farsa? Todo mundo está achando que eu sou isso e eu não sou nada. Não, a gente vai se questionar até o fim da vida. Eu entrei nessa época, eu entrei em parafuso. Eu entrei quase que em depressão mesmo, porque eu não sabia o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo, para que eu sirvo. Aí eu resolvi fazer uma faculdade. Quero fazer gastronomia, eu gosto de cozinhar. Não tinha faculdade de gastronomia aqui por perto. Bom, então não dá. A saída foi estudar outra coisa? Foi estudar outra coisa. Aí eu pensei e como eu gostava muito de computador, eu falei, vou fazer web design. Isso ainda vai explodir por aí, né? E realmente explodiu. Aí na faculdade, eu sempre fui assim, eu era a mais velha do grupo. Tinha pessoas próximas à minha idade, mas era muito jovem. Só que eu era a mais velha, a mais animada, quase legal. Entendeu? Aquela pessoa quase legal era eu. Quase legal. Então, a turma de design gráfico não se conformava, porque depois de 6 meses ia separar a turma, eles queriam que eu ficasse com eles. Que eu que animava o pessoal. Eu acabei partindo para o design gráfico. Foi quando eu tive aula de fotografia, durante 2 meses. E num trabalho de escola, o professor, pensando que era o outro rapaz que fez o trabalho, que era de grupo, ele elogiava o outro rapaz. E, olhando para o outro rapaz, fez altos elogios ao trabalho de fotografia e comparou o rapaz a Sebastião Salgado. Nossa. Aí aquilo, meu ego ali enchendo e eu não podia falar nada, tinha que ficar quieto. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a pensar em fotografar, porque até então eu nunca me imaginei uma máquina, eu não tinha máquina. Primeiro que eu não vim de família rica. Fotografia sempre foi um hobby caríssimo naquela época. Porque as máquinas eram muito caras, né? Máquina, filme, revelação, era tudo, laboratório, tudo que você... Não tinha como. E aí, eu nunca... A família acho que nem tinha máquina. E para fazer o trabalho de escola, eu pedi uma máquina emprestada. E fiz. Depois, agora, com o digital, ficou tudo mais fácil, né? Isso faz uns 10 anos, mais ou menos? Foi em 2005. 2005? 2005. 2005 estava bem no comecinho das máquinas digitais. Eu tinha uma pequenininha que virava o visor. Então, eu acredito que eu fui uma das primeiras pessoas a fazer selfie. Eu tinha muita foto minha. O celular ainda não era tão moderno para tirar foto? Não tinha celular. Depois saiu aquele que abria a capinha assim. Mas tudo era tijolão.
Não, tijolão não, tijolão foi antes. Tijolão foi antes. É, mas era celular pequenininho, ou abre, não tinha essa, depois que começou a sair Aí, com foto. então, a partir desse curso que você fez de web designer, aí já emendando com a fotografia, aí você melhorou aquele parafuso que você Ah, não, teve, aí foi já... outra coisa, aí não, era uma coisa assim, e olha, eu lutei muito, quem me conhece, quem conheceu a Paula sabe o quanto eu lutei. Então eu queria mostrar para ela que de alguma forma as pessoas não perdiam a beleza, não perdiam a sensualidade, ela era muito sensual, porque operavam a mama.